Estamos aqui para fazer mais uma análise pós-jogo, né? E estamos tristes, né? Tristes, chateados para fazer essa análise pós-jogo devido à derrota para o Avaí por 1-0, né? Mais um jogo ruim do Santos. Acho que foi não, na verdade eu tenho certeza, tô certo de que foi o pior jogo do Santos no Campeonato Brasileiro, né? Não vou falar que foi do ano porque daí teria que comparar com jogos do Campeonato Paulista, alguns jogos da Sul-Americana também, né? Acho que também não chega a ser devido, porque também tem os 4-0 do Santos para. Os 4-0 os 4-0 que o Santos levou do Corinthians, que custou na eliminação da Copa do Brasil, né? Que naquele jogo o Santos teve praticamente apagado, completamente apático. O Santos nem entrou em campo, simplesmente dormiu e entregou o jogo pro Corinthians e o Corinthians jogou. Né? Acho que esse de fato foi o pior jogo de todos do ano. Mas no Campeonato Brasileiro, esse foi o pior de todos. Né? Não chega a ser o pior do ano também, não chega a se comparar ao do Corinthians, ao que foi contra o Corinthians no primeiro jogo da Copa do Brasil, porque o Santos não chegou a ser goleado, né? Mas também não chegou a ser goleado devido às defesas que o João Paulo fez. Se não fossem as defesas que ele fez, o Santos poderia ter sido goleado e goleado pelo Avaí, né? Daí, de fato, seria o pior de fato mesmo, porque seria pelo Avaí. Porque com todo respeito, mais o Avaí é um time ruim, é um time fraco, é um time frágil, que derrotou o Santos ontem. O Avaí tá brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. No caso, o objetivo principal do Santos é se manter na primeira divisão. O foco do Santos é esse, se manter na primeira divisão, jogar para pelo menos se manter na primeira divisão. Né? O que vier além disso é lucro. Né? Mas só que, assim, se o Santos continuar fazendo jogos com essa falta de pegada, com essa falta de vontade que teve ontem, porque o Santos oscila, na verdade, o Santos oscila. O Santos às vezes entra com vontade, às vezes não, né? Às vezes entra com vontade e ganha, às vezes entra com vontade e acaba não ganhando, empatando ou até perdendo, né? Porque acontece do time jogar bem, jogar com vontade e perder, né? Mas pelo menos jogar com vontade. Acontece isso com o Santos também, porque acontece com todos os times, né? Mas o Santos oscila. O Santos às vezes entra com vontade de jogar pra jogar e às vezes entra com uma falta de vontade horrível, com uma falta de vontade assim abaixo de zero. E foi assim ontem. Se o Santos fizer jogos assim, com falta de vontade, o que pode acontecer é o Santos brigar para não cair de novo, assim como foi no ano passado. Ano passado, o Campeonato Brasileiro do Santos foi brigar para não cair. Esse ano, se o Santos continuar assim, né, continuar fazendo jogos com falta de vontade, isso pode voltar a acontecer. Né? E no caso, o Santos teve 2 campeonatos paulistas seguidos que o Santos brigou para não cair. Nesse ano e no ano passado. No ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Santos brigou para não cair. E agora, se o Santos continuar assim, isso pode voltar a acontecer. Né? Então o Santos tem que acordar. O Santos tem que acordar enquanto ainda dá tempo. Né? Ainda dá tempo. O primeiro turno ainda não encerrou. No caso, faltam 2 jogos, 2 rodadas para encerrar o primeiro turno. Né? O Santos vai pegar mais nesses 2 jogos quem para encerrar o primeiro turno? Botafogo e Fortaleza. Botafogo na Vila, o Fortaleza no Castelão, em Fortaleza. Né? São jogos que o Santos tem condição de vencer. O Santos tem condição de vencer. Tem condição de vencer o Botafogo na Vila, tem condição. Não só porque é o Botafogo. O Botafogo, claro que é um time bom, né? Assim, pelo menos melhor do que o Avaí. Melhor do que o Avaí o Botafogo é. Mas é um time que, assim, na qualidade é, assim, tá na mesma linha que o Santos. Enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Mas é um time que o Santos tem condição de vencer. Porque não é um time superior. Não é um time superior. Acho que também não chega a ser tão inferior assim. É até um pouquinho inferior. No meu ponto de vista, é um pouquinho inferior ao Santos. Mas não tão inferior assim. Mas enfim, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. O Santos pega o Botafogo na Vila. Tem condição de vencer o Botafogo na Vila. Até porque vai estar jogando na Vila. Em caso o Santos tem condição. Né? Tem condição. Né? Apesar de que, assim, até um tempo atrás o Santos estava muito bem dentro de casa. Dentro de casa o Santos estava um leão. O Santos estava ótimo dentro de casa. Mas depois o rendimento foi caindo. Né? Depois, né, vence o Atlético Goianiense em casa, vence o Corinthians em casa na Copa do Brasil segundo jogo, mas também não deu em nada, mas enfim. Né, agora o Santos tem que voltar a vencer dentro de casa, né? Começou a voltar a vencer, continue voltando a vencer, continue vencendo dentro de casa, tem que vencer o Botafogo agora. O próximo jogo do Santos é contra o Botafogo, que vai ser quarta-feira. O Santos tem que vencer o Botafogo, até porque vai estar jogando na Vila. Tem que vencer. E depois disso, vai pegar o Fortaleza fora de casa,
tem que vencer o Fortaleza também. Até porque o Fortaleza é o pior time do campeonato. É o pior time do campeonato. Você vai ver isso na tabela. Você olha pra tabela, o Fortaleza tá. O Fortaleza tá na última colocação. O Fortaleza é o último colocado. Até agora com apenas 11 pontos ganhos. Então o Santos tem que vencer o Fortaleza. Não tem conversa. Tem que vencer o Fortaleza. Tem que vencer esses 2 jogos pra respirar. Respirar, ganhar ânimo, ganhar fôlego, né? Se distanciar de vez desse Z4. Perdeu essa oportunidade ótima ontem de se distanciar do G4, chegar perto dos 4 primeiros colocados, ficar mais perto deles. Perdeu essa oportunidade. Agora tem que compensar isso vencendo esses 2 jogos. Tem que vencer. Tem que vencer. Não tem conversa. Tem que vencer. Mas enfim, falando desse jogo, o que a gente tem pra dizer, como eu já falei, foi um Santos completamente apático, completamente apagado. Muito ruim a atuação do Santos ontem. No primeiro tempo, ontem, o Santos não jogou uma sequer bola pro gol. Não jogou uma bola pro gol no primeiro tempo. Não jogou no primeiro tempo, né? Jogou completamente apagado. O Avaí que tomou as rédeas da partida faz 1-0 e ganha de 1-0 num pênalti cometido pelo Vinícius Anunciado, um pênalti bobo cometido pelo Vinícius Anunciado. A bola bate na mão, no braço dele e é cometido esse pênalti. E daí o Avaí faz 1-0 nos pênaltis, quer dizer, no pênalti e ganha de 1-0 no pênalti, né? Poderia ter sido mais se não fosse as defesas do João Paulo, porque o Avaí teve chances. O Avaí teve chances, teve oportunidades de ampliar o placar. Não ampliou devido às defesas do João Paulo, né? O que não é nada bom, né? O Santos ter o João Paulo como um dos melhores jogadores do jogo não é bom, né? Porque, como a gente sabe, é uma vergonha. Não porque é contra o João Paulo. Não é nada contra o João Paulo. Muito pelo contrário. Eu gosto do João Paulo. Gosto muito do João Paulo. Mas é porque o João Paulo é goleiro. Se o goleiro tá sendo um dos melhores em campo, tá sendo o melhor em campo, é porque o time sim não tá jogando bem, porque o time sim precisa melhorar. Então é isso. É isso. O time em si precisa melhorar muito a atuação. Muito. O time precisa acordar. O Santos é um time limitado. Sim, é um time limitado. A gente sabe disso. Eu sempre estou falando disso aqui. O Santos é um time limitado. É um time de qualidade. Mas é um time de qualidade. Eu falo que o Santos é um time limitado, mas é um time de qualidade. Mas agora, né, eu acho que eu tenho que inverter essa ordem de palavras, essa ordem de dizer. O Santos é um time de qualidade, porém é um time limitado. Né? A gente troca, assim, sem entender o que eu tô querendo dizer. A gente troca essa ordem, né, porque é exatamente isso que acontece. Tem qualidade, mas é limitado. E isso que prejudica o time. A questão da limitação prejudica o time. O Santos acabou de perder um jogador agora, o Kaique, né? O Kaique foi jogar no Almeria. Né? O Santos ganhou uma boa grana com isso. Ganhou uma quantidade boa de dinheiro, uma quantidade favorável. Mas perdeu um jogador. Perdeu um jogador. Né? Um jogador que não deixa de ser um jogador importante. O Santos tem que fazer. Quando essa janela de transferência abrindo a janela de transferência, o Santos tem que olhar muito bem para ela, com muita atenção. O Santos tem que olhar muito bem para essa janela de transferência, com muita atenção, para poder fazer boas contratações, compensar os jogadores que não tem mais, os jogadores que saíram, os jogadores que o Santos perdeu. O Santos tem que olhar muito bem para ela, para poder fazer boas contratações, para poder fazer contratações. Inclusive, o presidente André Azoeda foi cobrado de fazer contratações pela torcida ontem na ressacada. A torcida protestou contra o Rueda, cobrando ele de contratações, né, porque o Rueda paga boleto. O Rueda tá pagando boleto. Isso ele tem que fazer de fato, tem que fazer para o time não pegar nenhuma dívida, não ficar com transfer ban. Enfim, boleto tem que pagar mesmo. Mas não é só isso, tem que fazer contratação. O Santos precisa de contratação, e contratação de qualidade, para não ficar aí nessa situação de perrengue. Porque senão é isso que vai acontecer. E a gente não quer isso. O Santos tem que fazer contratação. Tem que fazer contratação de jogadores de qualidade para, assim, suprir a carência que o Santos tem na questão de limitação. É isso o que está acontecendo, é isso que precisa ser feito. Enfim. Né? Mas o Santos precisa muito acordar, né? Para isso, precisa acordar, fazer isso, né? E daí com isso, acordar, assim, no geral, né, pra voltar a fazer bons jogos e fazer bons jogos sempre, porque o Santos está oscilando, alguns jogos joga bem, alguns jogos joga mal, mas tem que jogar bem, né, não ganhar sempre, porque não dá pra ganhar sempre, claro que não dá pra ganhar sempre, nenhum time consegue ganhar sempre, ganhar todos os jogos, mas no mínimo demonstrar qualidade, vontade de jogar em todos os jogos, no mínimo isso, pelo menos isso, enfim,
É isso que a gente cobra do Santos. É isso que eu tenho pra dizer, né? E eu volto a dizer, né? O Santos perdeu uma oportunidade muito boa de subir na tabela. O Santos agora, por enquanto, pelo menos por enquanto, né? O Santos está a 4 pontos de distância da zona de rebaixamento, né? A 4 pontos de distância pro primeiro dos 4 últimos colocados, pro 17º colocado no caso. O Santos está a 4 pontos de distância para os 4 últimos colocados. Mas isso ainda pode mudar ao longo da rodada até o final desse dia. Isso pode mudar, né? Então, mais um motivo para o Santos ter que acordar. Na próxima rodada o Santos tem que vencer. Independente de qualquer coisa. Independente do resultado que for hoje dos times que estão na zona de rebaixamento, o Santos precisa acordar para ficar longe dessa zona de rebaixamento e ficar mais perto do G4, dos 4 primeiros colocados, né? O Santos está ainda longe dos 4 primeiros colocados, né? Ontem não chegaria assim, não chegaria encostado, mas chegaria perto, né? Perdeu essa oportunidade. Enfim, o Santos tem que acordar agora, acordar, né? Acordar, ficar longe dessa zona de rebaixamento, ficar o mais longe possível e mais perto dos primeiros colocados. Tem que compensar o que aconteceu ontem agora. Tem que compensar muito o que aconteceu ontem, né? Ou melhor, o que não aconteceu nos 2 próximos jogos, Botafogo e Fortaleza. Tem que vencer para compensar isso e se recuperar, né? Mas enfim, é isso que eu tenho pra dizer. Tudo isso se resume a isso tudo que eu falei, tudo se resume a essas coisas que eu falei, né? Não tem mais nada pra falar, eu acho, porque senão eu vou ficar muito nervoso aqui agora. Mais do que eu já tô. Mas enfim, é isso que eu tenho pra dizer. Bem, agora eu vou me despedir de vocês, porque senão eu vou esquentar muito a minha cabeça aqui, enfim. Vocês devem estar achando muito engraçado eu fazendo a análise pós-jogo assim desse jeito, mas eu não tenho o que fazer, né? Então, enfim, gente, né? Apesar de tudo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que tenham gostado, apesar de tudo dessa derrota, espero que tenham gostado. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E sempre se manter informado sobre isso. E fala do canal para todo cientista que você conhece, para que ele também possa se inscrever. E se manter informado sobre isso para poder me ajudar, porque fazendo isso, você vai estar me dando uma força muito grande na divulgação dos vídeos do canal. Então faça isso para me ajudar. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço. Deixa o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos com tudo isso pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.